Já pensou em ter os números da loteria antes deles saírem? Já pensou em você poder prever o futuro? O que você faria com esse superpoder? Já pensou você só ter a habilidade de sentir sentimentos bons, não precisar sentir sentimentos ruins? Já pensou você desfrutar o melhor da vida, o melhor que as riquezas podem te proporcionar, o melhor das relações sociais, ou seja, só pessoas boas e que agregam só prosperidade, só riqueza e o melhor, você poder abençoar a vida de outras pessoas e deixar um legado no mundo. Com essa habilidade, esse superpoder. Pode parecer coisa de ficção científica, mas não é. Esse superpoder se chama inteligência emocional aplicada. E nesse curso eu vou falar um pouquinho mais sobre a inteligência emocional, como você aplica na sua vida e como é que você pode ter resultados de verdade, em sentido de legado, dinheiro, prosperidade, relações sociais e tudo mais. Meu nome é Igor Carboni, eu serei o seu guia aqui nesse vídeo. Deixe o seu like, o seu curtir, o seu compartilhar, os seus comentários agregam bastante. Divulga esse canal para mais gente e espalhe a mensagem. Até porque gente feliz não enche o saco. Então, se você quer que as pessoas não encham o seu saco, façam elas terem mais inteligência emocional. Assim elas vão transformar o mundo num lugar mais agradável de se viver. Todo mundo sai ganhando nessa jossa. Beleza? Vamos lá. Vamos começar essa maçã aqui com o seguinte. Estou fazendo uma mini provocação para você. Você acha que você precisa de emoções? Você já parou para pensar que uma máquina, um robô, pode fazer tudo que você faz, só que com mais agilidade, mais eficiência e menor consumo energético? E também sem reclamar? Porque você sabe, eu sei que você reclama e as pessoas reclamam de maneira geral. Isso não é nenhuma novidade. Agora, imagina só você competir com uma máquina. No xadrez, por exemplo, as máquinas superaram, teve aquele embate clássico, né, do Kasparov contra o Deep Blue, aquela inteligência artificial, entre aspas, né, uma espécie de, apenas um programa de xadrez, que o venceu num campeonato mundial, né? E foi um marco lá na viradinha do milênio, naquela época lá, que mostrou que o ser humano não consegue pensar tão bem quanto as máquinas em algumas áreas. Hoje, com ChatGPT, com OpenAI e com várias outras tecnologias de inteligência artificial, e principalmente com repertório grandíssimo de database, de conhecimentos e de mapas neurais, de relações de algoritmos, cada vez mais as inteligências artificiais vão desbancando os humanos em termos de eficiência, em termos de capacidade de raciocínio, de processamento de informações, dados. E agora? O que o ser humano tem de vantagem em sentir emoções? Você já parou para se perguntar sobre isso? Então, eu quero começar fazendo algumas perguntas básicas para exercitar a tua capacidade de raciocínio, tá? Por que temos emoções? Você já parou para pensar sobre isso? Por que a gente sente emoções? Por que interpretamos o mundo dessa maneira e não de outra maneira? E por que o mundo imprime essa impressão, esse efeito, esse impacto sobre nós dessa maneira e não de outra? Por que uma certa música faz você se emocionar? Por que outra música te empolga? Por que outra música te deixa mais melancólico, nostálgico? Por que existem emoções? Será que emoções são apenas compostos químicos ou será que os compostos químicos são efeitos de um fenômeno que é eminentemente espiritual? Você vai ver aí na Bíblia, por exemplo, que a sede das emoções é chamada de alma. E o coração é a fonte de onde provém a vida. O coração é o primeiro órgão a ser formado no corpo humano. Quando tem lá a inseminação entre um espermatozoide e um óvulo, o primeiro órgão do ser humano que é formado é o coração. Isso já diz muita coisa sobre o grau de prioridade e de priorização e de importância na biologia, na vida de maneira geral. E por que será que o coração tem essa importância? Por uma razão muito básica, que é o compasso da vida. O coração dá o ritmo. Então, quando a gente fala de emoções, estamos falando de diferentes batidas, diferentes ritmos de uma mesma frequência, de um mesmo tom.
Se você pegar uma música muito triste, aquelas músicas de violoncelo, tristona e tudo mais, você colocar na velocidade 10, vai virar uma música feliz, vai virar uma música alegrinha, um putz-putz de balada. E se você pegar uma música super alegre e tal, assim, colocar na velocidade lenta e você só de mudar a velocidade da música, ou seja, mudando o compasso dela, a música passa a ser ou triste ou alegre. Um fenômeno também de música aí dos anos 2000 e pouquinho, que era o post-rock, né? Ou o pós-rock, digamos assim. Eles pegavam muito essas músicas com essa pegada de alongar os efeitos sonoros. Então, de fazer algo bem como se fosse em slow motion e fazendo aquela fritadinha de guitarra, mas sempre em slow motion, em termos de melodias, tá? Emoções têm a ver com frequências e frequências têm a ver com energia. Se esses termos são meio abstratos para você, talvez faça mais sentido você pensar assim o seguinte: o nível de brilho do seu celular e do seu computador, ele é regulado por uma frequência. Essa frequência ela vai ditar se a tela vai ter muito brilho ou pouco brilho. Faz sentido para você? O que acontece se você está com pouco brilho no celular, mas você está andando na rua de dia e no meio-dia, com aquele sol de lascar? Você quase não vê a tela, você precisa de uma sombrinha para ver a tela. Por quê? Porque a frequência da tela do seu celular está muito baixa se comparada à frequência da luz do sol. Isso porque é só a luz do dia, tá? Se você catar um holofote daqueles de estádio de futebol, aqueles estrobo enfadonho, e colocar aquele canhão de luz apontado na tela do seu celular, e você abaixar o brilho no mínimo no seu celular, é capaz de você ou ver o reflexo do estrobo enfadonho, ou você não vê nada que está na tela, não conseguir discernir. Por quê? Porque a frequência está baixa. Então, anota isso. Frequência baixa significa falta de clareza. A frequência, ela te dá clareza. E você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com emoções? Existem emoções de frequência alta e emoções de frequência baixa, tá? Então, clareza significa emoção numa frequência alta. Frequência baixa significa falta de clareza. E por que isso? Você já parou para se perguntar sobre isso? A frequência baixa, ela envolve mudanças muito graduais de tons. E o próprio tom é uma frequência. O compasso é uma outra frequência. E aí você para e pensa, mano, mas o que não é frequência na vida? E a resposta é nada, tudo é frequência. Acontece que a percussão, ou seja, o ritmo, é uma espécie de frequência característica. O badulaque, sabe, aquelas batucadinhas, são frequências, só que são frequências específicas. E essas frequências, elas criam uma atmosfera, uma ambiência ou ambiência de quê? De ritmo. E esse ritmo, ele é como se convidasse a matéria, a energia, para dançar segundo o ritmo. Você vai entender onde eu vou chegar. Segue o ritmo aqui da elaboração aqui de pensamento. Se a frequência e o ritmo, principalmente, convida a matéria, a energia, para dançar segundo o próprio ritmo e imposto em um primeiro lugar, você percebe que, na prática, essa questão de frequência e de ritmo é uma experiência pavloviana universal física. Como assim, Carbona? Eu não entendi o que você falou. O que é pavloviano? Tem um carinha chamado Ivan Pavlov, se eu não me engano, tá? É um russo que não tinha mais nada para fazer e tinha um cachorro. Na Rússia, eles também têm cachorros, sabia disso? E aí, ele pegou lá e foi dar comida pro cachorro e resolveu fazer um pareamento. Então, toda vez que ele dava comida pro cachorro, ele colocava um sininho. Só aí, depois ele pegou, eu vou colocar o sininho antes da comida. Aí ele viu que o cachorro já salivava, antecipando o quê? A comida. Aí depois ele tirou a comida. Fez o sininho enfadonho, o cachorro salivou também. Então ele percebeu, parei um comportamento. E se eu fizer com outras coisas? Aí a caixa de Pandora foi aberta, e aí vários programas aí de propaganda e outros programas que não dá para falar nem o nome, surgiram no mundo de hoje. Mas tudo isso é apenas uma derivativa, uma consequência, uma ramificação
de um fenômeno natural, que é o fenômeno da frequência, da melodia e do ritmo. Isso tem tudo a ver com emoções. Sabe por quê? Emoções de baixa frequência são emoções negativas, entre aspas, ok? Por exemplo, uma emoção de tristeza costuma ter uma frequência menor do que uma emoção de alegria. E você percebe fisiologicamente que a emoção de tristeza, ela te convida mais para inércia. Guarda isso, que isso é importante, cara. A emoção da tristeza, ela te convida mais para inércia. O que a emoção da alegria te convida mais? Para o movimento. Alegria chama movimento. Alegria chama movimento. Tristeza chama inércia ou estagnação. E aí, você percebe que existem uma bifurcação, né, de dois movimentos que acabam surgindo. Um movimento de alta frequência e um movimento de baixa frequência. O movimento de alta frequência vai fazer com que você tenha mais propensão a se movimentar. E que aquele que movimenta faz acontecer. Aquele que movimenta tira do mundo da imaginação e traz para o mundo real. Essa é a consequência que você tem quando você faz acontecer. Significa que você conseguiu ter um conhecimento das suas próprias emoções, da sua própria frequência emocional, a ponto de transformar isso em ação. Beleza. E a baixa frequência? A baixa frequência faz com que você seja convidado e acabe eventualmente chegando aonde? Na inércia. E na inércia, o que acontece? Você é levado para baixo. Olha só, na inércia você é levado para baixo. No movimento, você se move para cima. Na inércia, você é levado para baixo. No movimento, você vai para cima. Literalmente. Mas qual que é a diferença? A inércia, ela está associada ao quê? A baixa frequência, que estão associados às baixas frequências a estados emocionais de baixa frequência. E antes da gente pensar assim em termos de, isso é bom, isso é ruim, esquece essa questão de juízo de valor, tá? Veja em termos de frequência, eu vou dar um exemplo. Cara, o que seria uma orquestra sem os instrumentos graves, digamos assim? O que seria uma orquestra de metal, aqueles instrumentos mais metálicos de sopro, sem a tuba? Sabe a tuba? Aquele instrumento com um som mais grave, aquela coisa assim mais, né? Bom, 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 bom. Sabe aquela coisa assim mais grave? O que seria o violino sem o violoncelo? O que seria a guitarra sem o corpo do baixo ou do contrabaixo? O que seria uma música sem as notas de base? Então, veja, a baixa frequência, em termos bem racionais, ela é apenas algo natural da vida. Da mesma forma que em estados químicos ou físicos, você percebe que o gelo é tão importante quanto a água, tão importante quanto o vapor. Beleza? Beleza. Agora, o que acontece se o gelo está no lugar errado e o vapor está no lugar errado? Aí dá problema, não dá? Então, o problema não é a baixa frequência ou a alta frequência. O problema é a frequência fora de lugar. O problema não é a baixa frequência ou a alta frequência. O problema é a frequência fora de lugar. E quando que a frequência está fora de lugar ou quando tem lugar para a frequência? Coloca isso, cara, coloca isso num mural para você ler várias vezes, você sempre lembrar disso. O que determina se a frequência está fora de lugar ou não? Uma coisa muito simples chamada compasso. Ou, em termos mais físicos e musicais, tempo. O tempo, ele é ditado, ou, melhor dizendo, ao invés de ditado, ele é sugerido pelo ambiente, tá? Então, o seu ambiente, ele tende a sugerir para você, às vezes impor para você, dependendo do ambiente, né? Uma certa frequência, tá? Se você já foi na baladinha Putz Putz, sabe, da Vila Olímpia, por exemplo, tem um certo tipo de música que toca nesses lugares, mas os amplificadores e o equipamento de som e todo mundo naquela mesma frequência, meio que
impõe a você aquela frequência daquele tipo de música que está sendo tocado lá. Faz sentido para você, sim ou não? Se você está num show de metal, é uma frequência. Uma rave é outra frequência. Um show de sertanejo é outra. Um baile funk é outra frequência. Uma ópera é outra frequência. Agora, o que acontece se você gosta de ópera, mas está na rave e não gosta de rave? O que acontece se você gosta de funk, mas você está numa ópera, velho? Ouvir lá os caras cantando, aquela coisa. E o que acontece se você gosta, ou melhor dizendo, se você é uma frequência alta num ambiente de frequência baixa? Sabe o que vai acontecer com as suas emoções? Você vai se sentir deslocado, não pertencente. Aí o que acontece em consequência disso? Você não se sentindo pertencente ao lugar, geralmente tem duas coisas que se ramificam disso, tá? Ou você se isola, ou você tenta se enturmar. E a terceira opção, que ela é mais rara, é você mudar de ambiente. Mas por que ela é mais rara? Porque lembra que eu falei que existem a frequência alta, a frequência baixa? A frequência baixa te arrasta junto, a frequência alta você tem que ir para cima. Quando o ambiente é maior do que você, a tendência é o ambiente te arrastar, sim ou não? Se o ambiente está te arrastando, consequentemente, a chance de você mudar de ambiente, você nadar contra a correnteza, por muito tempo, é muito mais difícil. Então, como a maioria dos ambientes na Terra são de baixa frequência, independentemente de porquês, tá? Por que é baixa frequência, isso fica para um outro vídeo, tá? Mas são de baixas frequências. E aí o que acontece? A tua essência pode ter uma alta frequência. A tua essência pode ter uma frequência mais baixa. Lembrando, não é nada relacionado a certo ou errado, ok? É simplesmente a como você é, qual o nível que você está, qual o nível que você está confortável, acomodado no nível. Então, por exemplo, tem cara que, meu, por mais que force a barra, não vai gostar de funk, tá tudo certo. Tem cara que, por mais que force a barra, não vai gostar de ópera, tá tudo certo. Então, não dá para você dizer que é errado existir ópera. Não dá para dizer isso. Você pode falar assim, é errado existir a guitarra, por exemplo? E tem gente que acha que porque a guitarra não tem o acústico do violão, ela tá errada. Mas não dá para você dizer que isso é certo ou errado. Por quê? Porque é frequência do mesmo jeito. E você está brincando com as frequências da mesma forma, beleza? Aí você pode perguntar assim, mas o funk certamente é errado. Então, qual que é a mensagem que o funk está transmitindo? Reprodução e sexo emocional, ao invés de sexo racional ou ao invés de sexo espiritual. Então, é uma mensagem, é a mesma mensagem que está sendo comunicada várias e várias vezes, é a mesma mensagem. Acontece que não é a única mensagem que existe, mas tem gente que está num nível de desfrute da vida, ou de aprendizado, ou de exploração, ou de simplesmente experimentar as coisas, que aquela mensagem faz sentido para a pessoa e ela fica naquele ambiente, pronto, acabou. Lembrando, eu não estou atribuindo juízo de valor, beleza? Então você pode olhar e falar assim, ópera é zoado demais, velho. Ópera não deveria existir. Tá bom, é a tua opinião. Agora, que são modulações ou brincadeiras com frequências, continuam sendo, beleza? Ok. Sabendo disso, o que acontece quando você se isola? Quando você se isola, você acaba definhando. Aí o isolamento ele vai contra a vida de maneira geral. Sabe por quê? Tudo na natureza está integrado. Tudo. Você pode me perguntar assim, mas Carbone, o que isso tem a ver com inteligência emocional? Você nem ia falar de emoções, agora você está falando de frequência de música, de baile funk, de ópera. Não estou entendendo o que você quer dizer. Então, meu jovem, tem tudo a ver. Emoções são frequências. E tem aquele estudo do arroz e tudo mais, da música clássica, aí a água fica no cristalzinho e tudo mais, isso tudo já é meio batido, tá? Então a ênfase aqui nesse vídeo é outra. Acontece que, quando você está num ambiente que não é o seu, você pode se isolar ou você tenta se enturmar, ou você muda de ambiente. É engraçado que eu vou falando e eu mesmo vou anotando, porque são ideias que vão surgindo na mente, tá? Então, quando você está num ambiente que não é o seu e você se isola, você definha e a tendência é você ir para a inércia. E essa tendência, a inércia prolongada,
pode gerar um quadro depressivo. Inércia prolongada pode gerar um quadro depressivo, porque quanto mais tempo um corpo está em repouso, mais difícil é ele se movimentar. Quanto mais tempo um corpo tende a só acumular, a só pensar em si, a ter esse egoísmo, digamos assim, digamos que enviesa ou distorce a sua capacidade de interpretar o mundo, e você só vê aquilo que você quer ver, mais difícil é você sair do ralo, sacou? Ou do poço. Então, esse isolamento, ele tende à inércia e pode gerar quadros depressivos, tá? Pode gerar quadro depressivo. Você me fala assim, mas Carbone, você está dizendo que é só porque a pessoa pensa que ela vai eventualmente entrar em depressão? Então, não é a pessoa que pensa, é o movimento em que ela está inserida. Então, imagina você só ser alimentado de conteúdos negativos, você, muitas vezes que não estão nem na sua escolha, tá? Jogam na tua cara isso e não perguntam para você. Então, o ambiente acaba fazendo com que você seja impelido, seja movimentado na direção dessa inércia. E aí, aumenta a probabilidade de você gerar um quadro depressivo. E o que acontece se você tenta se enturmar num ambiente em que não é o da sua essência? Aí, cara, as ramificações são... Puta, mano, é foda. É complicado, porque gera uma infinidade de problemas, tá? Mas coisa boa não sai, entendeu? Isso aí é um monte de problema. Por quê? Porque você passa a vestir máscaras e você passa a apenas viver em função da aprovação dos outros. Só que no fundo, isso sempre será uma experiência fragmentada. Por quê? Porque você vive em função de uma aprovação dos outros, só que essa aprovação dos outros, ela nunca vai saciar 100% de você, porque a tua essência, ela não é pertencente àquele ambiente. Quer um exemplo? Imagina você, com todo respeito, tá bom? Mas imagina você, um índio aqui na tribo Tupi do Brasil. E por alguma razão, vem no Minecraft, vem a mão de Deus no Minecraft, cata você assim, tuque, e aí te coloca, tô brincando, tá? Pelo amor de Deus, não leva a ferro e fogo que eu tô dizendo, mas imagina essa cena, vem uma mão gigante, cata você, que nem nos jogos de estratégia, né? Cata você assim, coloca lá, puc, no meio de uma tribo de aborígenes australianos. E aí? É uma cultura diferente, são crenças diferentes, são práticas diferentes, são toda uma herança cultural diferente. Independentemente da aparência do corpo, independentemente de cor de pele, de cor do olho e o caramba, entende? Então, por exemplo, você está numa cultura, outro exemplo, islâmica, tá? Imagina que você está numa cultura islâmica. E aí imagina que colocam, você pensa a cultura islâmica hardcore, aquela cultura islâmica assim, burca o tempo todo, e ainda a parte dos olhos é uma parte que ainda tem um tecidinho para não mostrar o olho. E se usar maquiagem, olha, é pedrada. Aí cata esse indivíduo, né, nessa cultura e coloca lá na praia de nudismo. Coloca lá na praia de nudismo. Imagina o choque cultural que vai ser. Então, mas você está falando que a essência do cara é só aquela? Não necessariamente. Mas para fins ilustrativos, isso serve para exemplificar o que eu quero dizer. Às vezes, você foi criado num ambiente que nunca foi o seu. E você lá no fundo, quando você para pra pensar, você, eu sei que essa porcaria desse ambiente não reflete quem eu realmente sou. Mas é o que está tendo para hoje. É melhor isso do que nada. Então, são as desculpinhas mentais que acabamos criando para não nos depararmos com a terceira opção, que é o quê? Mudar de ambiente. E mudar de ambiente vai ter um problema, um confronto emocional. Se você não trabalha as suas emoções, se você não tem uma musculatura emocional fortalecida, o confronto emocional rapidamente te esgota. Captou? É a mesma coisa você, maratonista, por exemplo. Maratonista, que tá lá correndo os seus 10 km para treinar, assim, quase dormindo, de boa. E pensa alguém que nunca correu na vida e tem 40 anos e tá com sobrepeso e tá com dores nas articulações e tudo mais.
Aí põe o cara de 40 anos, etc., põe lá para correr 10 km. O cara não vai, se terminar, vai estar todo cagado no final. Agora, coloca o maratonista para fazer, por exemplo, uma maratonada de Netflix. Ele consegue, de boa. Por quê? Porque a musculatura, ela sempre vai te possibilitar fazer trabalhos de menor esforço e ela sempre será mais exigida para você fazer trabalho de maior esforço. A musculatura emocional é a mesma coisa, é uma musculatura. Se você tem musculatura emocional, você consegue fazer trabalhos emocionais de esforço igual ou um pouquinho maior ou menor do que o que você consegue suportar, igual a academia. Você levanta lá 100 kg no supino. Põe 200 kg, vê se você consegue levantar. Não, nem ferrando. E se tentar, pode lesionar. Então, por quê? Porque você tem uma musculatura que está acostumada a 100 kg e já era. Se você pegar 50 kg, você vai tranquilo. Agora, um cara que só levanta a barra na academia, vamos por 20 quilos o peso da barra, põe ele para levantar 100 kg. Não consegue, não sai do lugar a barra. Quanto mais você trabalha a sua musculatura emocional, mais situações emocionais você consegue lidar e amortecer sem perder as estribeiras por causa disso, entendeu? Sem dar aquela surtada. E existem mini surtadas emocionais que as pessoas costumam dar, né? Todo mundo é subjetivo, não. Todo mundo é susceptível a isso, tá? Nem todo mundo é apenas subjetivo, beleza? Mas a emocionalidade é subjetiva. Como assim? Quando a pessoa começa a reclamar, significa que ela já está no sinal amarelo. Pensa que é um cartão amarelo de futebol também. Cartão amarelo. Em termos de quê? Em termos de abrasividade, ou seja, você já tá meio assim, de saco cheio emocionalmente. Então, a sua tolerância já tá acabando. Aí você começa a dar umas reclamadas. E a reclamação, ela é um dos fatores, mas também tem a barganha. O que é a barganha? Nada mais é do que a reclamação em formato de ordem, no formato de súplica, tá? Ou seja, uma súplica que, na verdade, é uma ordem disfarçada. Como assim, Carbone? Uma ordem disfarçada? O que você quer dizer com isso? Você está falando que a pessoa que está implorando algo para você, ela está mandando em você? Sim, é isso mesmo, é isso que eu estou falando. Porque, veja, a pessoa que está suplicando, ela pressupõe que você vai acatar a ordem que ela está emitindo pelo apelo emocional. Está lá de joelho, pelo amor de Deus, obedece! Porque ela está lá de joelhos. Ou, cara, mas faz isso por mim, sabe aquele tom assim de mendicante, aquele tom de suplicante, assim? Pô, cara, pô, pela nossa amizade, vai, pô, confia em mim, vai, né? É um pedido. Isso é um pedido. Agora, é um pedido em tom de ordem. Por quê? Quando é apenas um pedido, ele não tem essa carga emocional associada, entende? Quando a carga emocional está associada a um pedido, é uma ordem. Então, veja a diferença. Lembrando que existem momentos em que ordens são necessárias, beleza? Pensa, por exemplo, você vai negociar com uma pessoa. Você vai vencer uma negociação, mandando a pessoa assinar um contrato? Não vai. Na negociação, no jogo dos adultos, não dá para você ser emocional e ter resultados duradouros e de altíssimo impacto. Porque pensa numa negociação de centenas de milhões de dólares. Não dá para você implorar para a pessoa assinar o contrato, ela vai ler o contrato, você pode fazer o show que você quiser. Mas a pessoa, ela precisa ler aquilo, ver do que se trata. E isso ela vai utilizar o quê? O cérebro, a lógica para ver. Mas, não obstante a isso, ela tem um repertório que é distorcido pelas experiências emocionais que ela teve. E essa distorção, ela incorre a pessoa em vieses cognitivos. O que é viés cognitivo? Imagina que você tem uma lente, por exemplo. Você tem uma lente e é uma lente para você ver para perto. Ou seja, ela ajuda você a ler livros, tá? O que acontece se você usar essa mesma lente, mas sem ler um livro? Você vai estar olhando longe e vai estar tudo embaçado, porque desfocou. Ela distorce a luz para focar perto. A mesma coisa com uma lente emocional. Ela vai distorcer as coisas para uma determinada frequência. E aí existe um outro fenômeno que acontece na sua mente.
Ô, deixa o like, deixa o curtir, que tá da hora. Esse vídeo aqui tá rico de conteúdo, hein, cara? Tem uma certa distorção que acontece também, que é um fenômeno, que em inglês se chama grooving. Mas assim, imagina os sulcos cerebrais. Não é suco de bebê, não. É suco de fenda. Imagina um rio, tá? Eu vou mostrar aqui a imagem que vai ficar mais fácil de você perceber, tá? Senão, não vai dar para perceber. Aqui, ó. Sulcos. Vamos compartilhar aqui a tela. Isso aqui é que são sucos, tá com L. Não é CU, ou melhor, não é CU também não. Não é SUCO, entendeu? Aqui, ó, isso aqui é um suco do cérebro, tá? Então, eles inventaram os nomes aqui. Ah, esse aqui é o giro. Não sei por que giro, né? Mas tá bom. Aí vai vir um neuroanatomista. Ah, é giro por causa disso e tal. Tá bom, então. Então, aqui é um cérebro de verdade mesmo, tá? Você que nunca teve essa experiência de catar num cérebro de verdade, se tiver ou não tiver, não vai fazer diferença. Então tem aqui a fissura, eles chamam isso aqui de uma fissura e tudo mais. Você também pode considerar um sulcão, tá? E aqui tem essas ranhuras aqui, ó, essas fendas. Se você colocar água, fica um pouquinho de água aqui, isso é um sulco cerebral, tá bom? O que acontece nesses sulcos cerebrais? Então você tem aqui, ó, essa aqui são as sinapses, né? Uma representação gráfica da sinapse. O que é sinapse carboneira? Sinapse é isso aqui, ó, rede elétrica. Rede elétrica. É isso aqui, ó. Isso aqui é a sinapse. Entendeu? É isso aqui. Aí o que acontece? Você tem os cabos, certo? Aí você tem cabo de alta tensão. O que é um cabo de alta tensão? Cabo parrudo, ó. Um cabo aqui, ó, que dentro dele, imagina isso daqui, isso aqui é média tensão, tá? Imagina um de alta tensão, ainda mais grosso. Por que que é de média tensão? Ele suporta muita voltagem, ele suporta muita carga. Então, volta aqui para você ver. Vamos aqui, ó. Você tem um cabo de alta tensão, um cabo de média tensão e um cabo normal. O cabo de alta tensão é um cabo que está preparado para aguentar o tranco, aguentar a carga emocional. E se eu te falar que, imagina uma linha, pensa numa linha, assim, imagina que eu estou segurando um fio quase invisível, tipo uma teia de aranha bem minúscula. Aí você imagina que à medida que você vai tendo pensamentos e você vai sentindo emoções, essa linha ela vai ganhando grossura. Ela vai ficando mais espessa, mais grossa. Aí vai ficando cada vez mais grossa. Aí você, opa, já tá começando a sentir a linha mais grossa. E aí você vai tendo mais experiências, mais emoções, sempre na mesma pegada, sempre na mesma frequência. Aí essa linha vai ficando cada vez mais grossa até virar um cabo, uma corda. Aí mais grossa, mais experiência, mais frequência, ela vira um tolete, velho. Um charuto gigantesco, um dedão de gorila enorme. O que é isso? É um cabo dentro do teu cérebro ou um sulco cerebral, da maneira que você preferir interpretar. E o que isso significa? Significa que você vai ser pró em ter aquele tipo de pensamento, aquele tipo de frequência. Então, não apenas você vai ser pró em ter aquele tipo de pensamento e frequência, mas quando tiver pensamentos, quando você tiver estímulos do seu ambiente, quando as coisas vierem e ser depuradas na tua cabeça, você vai, meio que uma vala comum vai cair naquele cabo de alta tensão. Esses cabos de alta tensão, eles consolidam aquilo que chamamos de crenças. Essas crenças, elas compõem o quê? Elas compõem a maneira com a qual você enxerga o mundo. Então, é como se fosse um... Vai, eu vou mostrar outra imagem aqui para ficar mais fácil de entender. Vou mostrar aqui, quer ver? Vamos ver se vai aparecer esse troço aqui, ó. Isso daqui, ó. Vamos lá. Compartilhando a tela aqui novamente. Esse troço aqui, ó. Funil de bingo, sabe? Ou um funil de roletinha, de loteria. O que acontece? A tendência é que as bolinhas, elas caiam aqui, sim ou não? O seu cérebro, ele não tem só uma válvula de escape, ele tem várias. Só que, ao invés de bolinhas do mesmo tamanho, você tem, imagina que água, tá? E imagina que essa bola aqui, ela
impermeável, tá? Então a água não sai dela, mas ela sai por esses canais. Por onde que vai sair mais água? Pelo canal mais grosso ou mais fino? Por onde vai sair mais água? Em um compasso de tempo. Pelo lugar, pelo cabo, digamos assim, mais grosso. Vai sair mais líquido. Esse líquido, digamos assim, que tem mais fluxo de água ou de pensamentos, corresponde ao fluxo ou à consolidação das crenças que você acabou tendo durante a vida. Então, se você esteve num ambiente em que você sempre ficou usando máscara para disfarçar quem você realmente é, você pode ter ficado muito bom em usar o disfarce. Mas ainda assim, você e um profissional capacitado consegue perceber que você está usando uma máscara. Sabe por quê? Por causa disso daqui, ó. O olhar. O olhar nunca vai mentir. Quando você é bom mesmo, você sente a frequência da pessoa. E a frequência, ela é irradiada principalmente através do olhar. Você pode sentir, da mesma forma que, por exemplo, um ímã sente, entre aspas, o ferro. E você pode usar um dispositivo para você analisar o campo eletromagnético emitido por aquele objeto ali. Agora, o olho, cara, ele emite direto, são dois faróis que emitem o coração da pessoa para o mundo. E se a pessoa está perturbada emocionalmente, ela pode disfarçar, ela pode pôr maquiagem, ela pode pôr bigode, ela pode pôr cabelinho platinado, ela pode pôr roupinha branca, ela pode pôr o que ela quiser, mas não vai disfarçar. Agora, do mesmo modo, se a pessoa está bem, está em paz com ela mesma, ela pode estar toda maltrapilha, ela pode estar toda fedendo, sabe, 1 ano sem tomar banho. Mas se ela estiver feliz, o que nessa condição fica meio impossível, né? Ninguém fica feliz em 1 ano sem tomar banho. Mas, hipoteticamente falando, os olhos dela continuarão felizes. Sacou? Então, perceba que as emoções, elas vão determinar a qualidade da sua vida. E a inteligência emocional, ela é a habilidade que vai fazer você, por exemplo, saber qual que é o teu ambiente e qual ambiente que não é o seu ambiente, entende? Sabendo qual que é o seu ambiente, você vai cada vez mais direcionar os seus esforços, principalmente quando adulto, para entrar no seu ambiente e aí fazer com que você tenha a frequência adequada e pertinente ao teu coração, sacou? Quando você está num lugar em que você tem a mesma frequência e as pessoas têm a mesma frequência, existe uma coisa interessante chamada de ressonância, um fenômeno físico, mas que também é emocional. E essa ressonância, ela produz um efeito chamado de êxtase, júbilo. É uma espécie de alegria ao quadrado, uma alegria endorfinada, sabe? Uma alegria assim, putz, tunada. Aquela alegria assim que, nossa, cara, tá no topo do mundo. Eufórica quase, tá? Mas não é euforia, é diferente o sentimento. Qual que é a diferença na prática? Esse júbilo é a alegria de você compartilhar a vida. O júbilo é a alegria de você compartilhar a vida com outras pessoas. Mas o compartilhamento da vida em si é uma coisa tão bela, é uma coisa tão profunda, é algo tão bonito, que quando você experiencia isso junto de outras pessoas, e quanto mais pessoas, mais a movimentação vai se formando e mais se cria essa coisa positiva e benéfica. É por isso que eventos presenciais são radicalmente diferentes de eventos online, sabe, virtuais. E é por isso mesmo que o robô jamais superará o ser humano. Sabe por quê? Porque, no máximo, o que o robô pode fazer? Que a tua energia seja direcionada para uma direção. Mas o robô em si próprio não tem a capacidade de multiplicar esse fator energético. O robô sempre vai repetir uma combinação de inputs previamente colocados em seu banco de dados. Enquanto que uma pessoa, ela, diferentemente do robô, ela não precisa saber, ela pode vibrar.
E a vibração, ela desconhece repertório, a vibração, ela desconhece palavras, desconhece agroglifo, símbolo dos ETs e o caramba. A vibração é uma característica do núcleo, do coração, da matéria-prima da existência, da atômica e subatômica. Os teus átomos oscilam termodinamicamente numa frequência maior, e você não precisa saber nenhuma língua, você não precisa saber falar para você ter um campo eletromagnético imbuído de vida. E é por isso que muitas coisas não precisam ser comunicadas verbalmente. Apenas você sentindo, apenas você se conectando, você fala, e isso já diz tudo, sacou? Então, por outro lado, quando você vai amadurecendo, torna-se importante você conhecer que tipo de emoção tem qual nome, em qual lugar, em qual ocasião. Mas, por enquanto, é só nesse vídeo introdutório do curso Mais Pica de Inteligência Emocional, saindo voltagem nas bochechas ali daquele monstro de bolso, sabe, amarelo, se é que você me entende, voltagem do 330 a mais, tá? De graça aqui para você compartilhar com as pessoas e transbordar com outras pessoas. Sabe por quê? Porque gente feliz não enche o saco, entende? Então, sabe, seja fera, certo? Emocionalmente, porque aí você vai tornar o mundo um lugar melhor e a vida das pessoas ao seu redor, você vai criando um movimento positivo, e isso não tem preço. Combinado? Por enquanto é só, fica ligado, porque essa série promete, essa série vai ser muito legal. E eu conto com a sua colaboração. Conto daquele jeito, contando carneirinhos emocionais. Um abraço e até a próxima.